Fala pessoal, eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje de uma coisa que um paciente me perguntou. O paciente me perguntou assim: essas manobras de manipulação que vocês trabalham, né, que você trabalha aqui no seu consultório, essas manobras têm algum tipo de reação adversa, né? Tem algum efeito colateral? Pode acontecer algum problema? E a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, inclusive já teve até um médico que uma vez relatou que não poderia se manipular cervical por causa dos efeitos colaterais, ou poderia manipular cervical porque não teria problema. Então, para tentar desmistificar um pouco isso, o que eu vou falar nesse vídeo? Eu vou explicar para vocês quais são os efeitos adversos, né, que são tabulados dentro da literatura científica a partir de tratamento osteopático manipulativo, que é um paper do professor Brian Degenhardt, que foi publicado no JAOA, no Journal of American Osteopathic Association em 2018, tá? Que está aqui no meu computador. E vou fazer um comparativo desse paper com um paper clássico comparando os efeitos adversos da aspirina. E vamos verificar, porque assim, a aspirina todo mundo fala para você tomar. A aspirina não tem problema. A aspirina, você vai lá, tá com uma dor não sei o que, toma uma aspirina. Então, a aspirina parece que ela tem uma imunidade de efeitos adversos, mas ela também possui efeito adverso. Qualquer coisa tem efeito adverso. Água tem efeito adverso se for tomada uma quantidade maior do que os seus rins podem filtrar em 24 horas. Então, tudo tem efeito colateral. Por que a aspirina, que também tem efeito colateral, não é vista como esse demônio que é a manipulação vertebral? Então, quer ver que interessante? Ó, no estudo aqui, ó, é assim, o estudo mostra que foram tratados imediatamente depois do tratamento osteopático manipulativo, 884 pacientes fizeram 1.847 visitas no osteopata, 76%, 663 eram mulheres e 794 eram homens, numa idade média de 51,8 anos. Os pacientes reportaram que se sentiram pior ou muito pior em 45 visitas, 45 de 1.847 atendimentos. Tudo bem? Então a gente tem um dado que é 45 visitas, 45 atendimentos. Os pacientes se sentiram pior ou muito pior de 1.847. Então 1.802 atendimentos não tiveram nada, 45 tiveram. A incidência de efeitos adversos foi de 2,5%, ou seja, de 2,5% de cada 100 pacientes, vamos por 3, 2,5 vão ter algum tipo, de cada 100 consultas, 2,5 vai ter algum tipo de problema, e só. Esse é o efeito colateral tabulado no tratamento osteopático manipulativo. E aí tem uma coisa interessante no estudo que ele fala assim: os efeitos adversos medidos depois do tratamento osteopático manipulativo, a maior parte deles era dor e desconforto após o tratamento. Isso acontece porque a gente às vezes trabalha a articulação, dá um impulso na articulação, isso pode incomodar um pouquinho, dar um certo desconforto para o paciente depois, até um desconforto proprioceptivo, tá? Porque a manipulação a gente sabe que tem um efeito proprioceptivo, né? E aí o que acontece, que é uma coisa interessante do artigo, foi muito mais baixo que outros estudos com outras terapias manuais. Então, dentro dos estudos que foram realizados com efeitos adversos de tratamento manipulativo, os realizados pelos osteopatas foi o que apresentou o índice de efeito adverso menor de todos, tá? Entre os fisioterapeutas manipulativos e entre os quiropratas também que foram estudados, tá? E aí o estudo recomenda aprofundar mais nesse tema, mas o Zequinha está aqui escutando junto com vocês. O que a gente sabe? Vamos dar de novo para o número, que é mais importante.
1.847 atendimentos e apenas 45 desses atendimentos apresentaram algum tipo de efeito colateral. Os efeitos colaterais mais comumente apresentados foi dor, desconforto, basicamente foram dor, desconforto, dor de cabeça, alguma alteração gastrointestinal, mas isso foi muito, 0,5%, então, e 2,5%, tá? Tiveram efeitos colaterais. Agora, vamos ver aquele tratamento recomendado para todo mundo. Todo mundo não dá uma aspirina? Todo mundo fala assim, toma uma aspirina. Então agora vamos ver a aspirina. Então aqui para olhar a aspirina eu vou olhar aqui só em efeito em curto prazo. Vamos comparar exatamente a mesma coisa. Então aqui, a caracterização de efeitos adversos reportados imediatamente após tratamento osteopático manipulativo. Para a comparação ficar justa, o que eu faço? Não vou falar de pacientes que usam aspirina de forma crônica. Eu vou pegar um estudo exatamente dos mesmos termos, que fala o seguinte: efeitos, deixa eu só abrir aqui, efeitos, deixa eu pegar o título do estudo, efeitos em curto prazo do ácido acetil salicílico, que é a aspirina, que é normalmente utilizado para dor, para febre, para gripe, tá? E quais são os efeitos colaterais que apresentam essa utilização, que é tão comum, que todo mundo recomenda. Então, quer ver, ó? Efeitos colaterais da aspirina. Resultados: a incidência geral de efeitos colaterais foi baixa e foi similar entre todos os sujeitos tratados no estudo. Então, o efeito colateral aconteceu em 741 pacientes, de 4.884 pacientes, ou seja, 15,2%. O que nós estamos comparando? Efeitos colaterais. Quais são esses efeitos colaterais? Problemas gastrointestinais em sua maioria, tá? Dor de cabeça, problemas gastrointestinais, dor cervical, dor na região dos olhos, tá? E aí o que acontece? O que foi interessante nesse estudo também? Que em algumas pessoas que utilizaram placebo de aspirina também tiveram os mesmos efeitos colaterais, 15,5%. Tá? Então era 15,2% quem usou aspirina e quem usou placebo de aspirina, 15,5%. E aí o que foi interessante nesse estudo? Peraí. Aqui. Dor abdominal foi relatada em alguns pacientes. E o que me chamou a atenção nessa brincadeira toda? O que me chamou a atenção foi: tratamento osteopático, tratamento manipulativo tem efeito colateral. Tem, todo mundo sabe que tem efeito colateral. Todo mundo sabe que tratamento osteopático manipulativo não serve para todos os pacientes. E eu tenho certeza que a gente não manipula todos os pacientes. Agora, vamos examinar o que a ciência está falando. Esse é o nosso papel, tá? Eu vou disponibilizar para quem quiser depois esses dois papers aí que eu tenho, mas o que é importante a gente entender? Tratamento osteopático manipulativo, dentre todos os tratamentos de terapia manual, foi o que menos apresentou efeitos colaterais de dor, desconforto, dor de cabeça. O que isso quer dizer? Que o osteopata tem um bom treinamento manipulativo e isso apresenta menos efeitos colaterais. De quanto é o efeito colateral do tratamento osteopático que a literatura diz? 2,5%. Então, 2,5% dos pacientes dos nossos consultórios, né? Estou aqui no meu consultório hoje, dos nossos consultórios, os nossos pacientes, 2,5% deles vão apresentar algum tipo de efeito colateral a partir de um tratamento manipulativo. Tudo bem? E isso precisa ser alertado para os nossos pacientes. Isso é um problema. O paciente precisa saber. Olha, os efeitos colaterais dessa manipulação pode ser esse. Legal, a gente precisa avisar. Agora, o que é importante dizer? Se eu comparar com um tratamento muito comum, muito utilizado, que é uma aspirina, para dor, para resfriado,
ela apresenta efeito colateral em 15,2% das vezes que ela é ministrada em curto prazo. Estou comparando igual. Entendeu? O que quer dizer isso? Que a gente tem um tratamento que o pessoal tem medo, a manipulação todo mundo tem medo, a manipulação todo mundo fala que não pode fazer porque vai quebrar o pescoço, e a gente sabe que não é assim. E aí você tem que perguntar para o seu paciente assim: tá, o senhor toma aspirina? O senhor sabia que o efeito colateral da sua aspirina é maior do que o tratamento osteopático, do efeito colateral do tratamento osteopático que eu faço? Da manipulação que eu faço? Então esse é o vídeo da semana para vocês, e para vocês terem um parâmetro de comparação. Vou deixar os links para quem quiser, pode me mandar uma mensagem que eu mando os links dos papers aí, tá bom? Então lembra que nós estamos falando de 2,5% de efeitos adversos contra 15,2% de efeitos adversos. E a gente demoniza os 2,5% de efeitos adversos e acha normal 15,2% de efeitos adversos da aspirina. Então, entre a aspirina e o tratamento osteopático manipulativo, o tratamento osteopático manipulativo tem menos efeito colateral, tá bom? Então fica a mensagem para vocês aí. Obrigado pela atenção. Curte o canal, se inscreve, indica para o seu amigo, tá? Ajuda a gente aí a fazer um trabalho mais legal e atingir mais pessoas. Então curte dá a curtida no vídeo aí para poder atingir mais pessoas, para você poder ver o vídeo antes, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Um grande beijo.